Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com um compromisso de levar para todo o Brasil, para levar para o seu lar, para a sua família, para todas as cidades brasileiras, todos os estados, esta mensagem, verdade, o poder do Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo. E você poderá participar conosco neste empreendimento, que você não podendo ir, mas poderá enviar alguém através do nosso ministério, participando com os seus dízimos, as suas ofertas, ou como mensageiro da esperança para a Igreja Quadrangular Independente, a agência 0145, a operação 003, a conta corrente 504 400 dígito 0. E também através do nosso Pix 02 066 557 /1000 ao contrário 50. E também você pode direcionar a sua câmera para o nosso QR Code e tirar todas as informações que está aí na nossa tela e participar conosco deste ministério, deste compromisso, nestes últimos dias que precedem o arrebatamento da Igreja de Cristo. É necessário anunciar, pregar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e preparar um povo para este arrebatamento. Participe conosco neste ministério. O nosso compromisso é com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com você também. E estamos orando diariamente a favor de todos os dizimistas, ofertantes e mensageiros da esperança que participam conosco deste grande empreendimento para estes últimos dias. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 17 ao 20, nos é registrado: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos, à sua igreja em todas as gerações. Aqui Jesus está fazendo referência à ação dos seus discípulos, porque neste capítulo de número 10, Jesus envia 70 discípulos, 2 a 2,
para que eles pudessem ir em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, Jesus estava mandando esses discípulos, 2 a 2, seria um grupo de 35, para ir em todas as cidades e lugares onde Jesus havia de ir. E dizia-lhes: grande e, em verdade, é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Jesus dá a unção do Espírito Santo para esses discípulos. E nos nossos dias, a Igreja de Cristo, aqueles que estão compromissados com as verdades do Evangelho de Cristo. Hoje estamos no século 21, mas a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregou, que os apóstolos de Jesus pregaram, ela é para os nossos dias também. Em todos os séculos, houve a Igreja de Cristo presente. Nenhum século se passou, desde o século I, e que não estivesse a Igreja de Cristo presente. Nós vemos, por exemplo, o período da Reforma, em 1500, que foi lá uma revolta dos padres contra a Igreja Romana, e Martinho Lutero, tomando a carta de Romanos como fundamento, que o justo viverá pela fé, Martinho Lutero contestou as heresias da Igreja Romana com a Bíblia, a palavra de Deus. É a palavra de Deus a maior autoridade sobre a terra. E com este movimento, muitas igrejas protestantes nasceram neste protesto de Martinho Lutero. A igreja luterana, que era a igreja de Martinho Lutero, e outras igrejas protestantes, conhecidas como protestantes, elas também nasceram neste movimento, não só de Martinho Lutero, mas de outros líderes religiosos, que tinha Calvino e outros que tiveram doutrinas diferentes protestantes. Por exemplo, a doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, é do calvinismo. Calvino ensinava que uma vez que a pessoa é salva, aconteça o que acontecer, ela está salva. E não é isso que a palavra de Deus diz. Em Apocalipse 2:10, na última parte do versículo, Jesus declara: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Ou seja, o salvo em Cristo, ele tem uma vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Jesus é o Filho de Deus primogênito, primeiro, e é através dele que Deus gera novos filhos. E esses filhos gerados em Cristo são filhos para testemunhar desse Deus. São filhos para dar continuidade no ministério e na obra que Jesus começou. Então não existe o fato de receber Jesus, depois de levar a vida no mundo do jeito que quer e vai ser salvo. Não. Os salvos são aqueles que perseveram na sua fé em Jesus. Aqueles que se tornam testemunhas vivas do poder de Deus. Mas neste momento desta reforma, da maneira que é colocada, é como se a igreja de Cristo não existisse. A igreja de Cristo já estava presente na reforma, como estava presente em todos os demais séculos. Só que aqueles que professavam a Cristo, o Evangelho de Cristo, muitos foram queimados em praça pública, porque eram considerados como hereges pela igreja romana, porque eles não aceitavam as heresias da igreja romana, não aceitavam a prática da igreja romana, mas pregavam o Evangelho de Cristo. E muitos foram salvos em todos os séculos, porque a igreja de Cristo, ela é, desde o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em que o Espírito Santo levantou a igreja e passou a conduzir a igreja. É o Espírito Santo em todos os séculos. O Espírito Santo nunca deixou de estar presente com a igreja. É por isso que muitos se confundem. E até mesmo um grupo herético religioso declarou que a igreja deixou de existir a partir do século II da nossa era. E só mesmo depois, com o advento desse movimento religioso do século XVIII, é que se tornou a igreja, eles são considerados, pregam, que são a igreja remanescente. Ou seja, a igreja deixou de existir do século II até o século XVIII. É uma aberração perante a palavra de Deus, porque a igreja é o Espírito Santo de Deus quem dirige, quem fortalece, quem impulsiona, quem dá unção na igreja. E o Espírito Santo é o que Jesus declarou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então esse período da graça, que começou com Cristo, e o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 10, verso 38, quando esteve pregando ali por uma revelação de Deus, que o levou até a casa de Cornélio. Leia o capítulo 10 de Atos, que você vai entender essa ação de Deus para a salvação dos gentios. E Pedro, estando ali na casa do gentio Cornélio, que estava lá com seus amigos, seus convidados, seus parentes, todos para ouvir o que Pedro tinha que dizer. E veja que o anjo não anunciou para Cornélio nada a respeito da salvação em Cristo. Porque o apóstolo Pedro escreve que os anjos desejaram pregar este evangelho, mas a eles não foi permitido, porque a nós foi incumbido de pregar o evangelho. Porque os anjos
não têm a experiência que nós temos. Os anjos não passaram por aquilo que nós já passamos. Os anjos não têm condição de pregar o Evangelho, mas Deus capacita, levanta homens e mulheres para pregar o seu Evangelho. E o Evangelho é o mesmo que os apóstolos pregaram. Quem prega um outro Evangelho está em maldição, como declarou o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas 1:8. O Evangelho de Cristo é imutável, não pode ser mudado, não pode ser alterado. A mesma mensagem que foi pregada no primeiro século continua sendo pregada no século 21. A mesma salvação em Cristo é a mesma hoje. Por isso que nós precisamos do Evangelho, precisamos da palavra de Deus. E olha o que o apóstolo Pedro declara aqui em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus ungiu os seus apóstolos, seus discípulos, a sua igreja, com o poder do Espírito Santo. E continua ungindo até que a palavra seja cumprida, até que o arrebatamento aconteça, até que o período da grande tribulação, o Espírito Santo também vai estar presente, porque a igreja vai estar presente no período da grande tribulação. Há muitos que pregam dentro das suas teologias que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação. Não é essa a palavra de Jesus. Jesus, primeiramente, ele declara que a sua igreja vai ser arrebatada. Existem dois pontos distintos. Existe o arrebatamento e existe a segunda vinda, que será depois do período da grande tribulação. Aqueles que pregam que a igreja vai passar para a grande tribulação estão pregando uma mentira, estão pregando uma heresia, estão contrária à palavra de Jesus, que até mesmo o apóstolo Paulo, ele enfatizou, 1 Tessalonicenses, quando Paulo estava falando, respondendo aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja, que ele foi indagado a respeito do arrebatamento, o apóstolo Paulo escreve, 1 Tessalonicenses 4, 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, diz o apóstolo Paulo, nós estivermos vivos, segundo as palavras de Jesus, seremos arrebatados. Então, não se pode confundir aquilo que Jesus tem declarado a respeito do arrebatamento e a respeito da segunda vinda. Jesus declara no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O dia e a hora ninguém sabe. E no versículo
32, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, a referência que Jesus dá para o arrebatamento da igreja é Israel. Os apóstolos pegaram o arrebatamento da igreja baseado nessas palavras de Jesus. Só que Jesus não estava fazendo referência àquele Israel do seu tempo. Jesus estava fazendo referência a este Israel dos dias de hoje. Por isso, é necessário estar atento para estas palavras do Senhor Jesus, para este momento do arrebatamento, porque na segunda vinda de Cristo está relatado pelo próprio Cristo, neste capítulo 24 de Mateus, que quando da sua segunda vinda, todo olho verá, ou seja, todas as nações contemplarão a segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação. Portanto, é necessário estar atento às palavras de Jesus neste capítulo 24 de Mateus, para que possam estar aguardando o arrebatamento. No versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Qual que é essa glória? É a igreja de Cristo que foi arrebatada. Portanto, precisamos estar atentos à palavra de Deus, às palavras de Jesus, para que não venhamos a perder a nossa esperança desta promessa. E neste capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus está fazendo referência a Satanás. Jesus está fazendo referência a uma autoridade que foi dada para os seus discípulos e para a sua igreja em todos os tempos. Jesus declara: eu vi a Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes, que é Satanás, e escorpiões, que são demônios, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Nos dias de hoje, nós estamos vendo movimentos religiosos enaltecendo Satanás, colocando Satanás com um poder que ele não tem, colocando Satanás que está vindo para destruir. Satanás já está derrotado. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário derrotou Satanás, e a autoridade está com a igreja de Cristo. É essa autoridade. Aqueles que estão abraçando heresias não conhecem esta autoridade de Cristo, porque não conhecem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não deixa ninguém enganado. Mesmo que as pessoas venham participar de uma heresia,
Mas quando elas invocam o nome de Jesus, quando elas buscam na palavra de Deus, elas são entendidas e compreendidas, porque o Espírito Santo, ele está aqui, é para despertar todos para servir a Jesus Cristo, para serem cheios do Espírito Santo, e só mesmo pode combater a Satanás, somente pode ter discernimento pelo Espírito Santo de Deus e pela unção do Espírito Santo para combater a Satanás e todos os seus anjos. Satanás, ele está derrotado, mas ele está em plena atividade. Mas ninguém precisa estar com medo, porque aquilo que Satanás está fazendo, basta abraçar a fé em Jesus, basta entregar a vida para Jesus, porque nos escreve o apóstolo João: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Lá na cruz do Calvário, todas as obras do diabo foram desfeitas, e é por isso que Jesus declara: eis que vos dou poder para pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. Eu vos dou poder para pisar escorpiões, que são demônios, e toda a força do inimigo, e nada os fará dano algum. Há muitos que fazem pacto com Satanás, fazem pacto com o diabo, porque querem alcançar poder nesse mundo. Mas mesmo fazendo pacto, o diabo não tem poder de atuação, porque existe no mundo a Igreja de Cristo. Nesta nação brasileira tem a Igreja de Cristo, que batalha contra Satanás, que batalha contra os seus anjos. Então aqueles que estão declarando que Satanás está vindo, está se manifestando, é porque não tem a graça de Deus na sua vida, é porque não tem o Espírito Santo, é porque não tem o conhecimento que Jesus já realizou a obra perfeita, e Satanás está derrotado. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com essas vidas que me assistem nesta hora, Senhor, que estão crendo nessa tua palavra, que estão crendo, Senhor Jesus, que tu já derrotaste Satanás, os seus anjos e todos quantos são manipulados por eles, e que estão sentindo o desejo de abraçar a fé em teu nome santo e glorioso, abraçar essa graça manifestada pelo poder do Espírito Santo, para que sejam vidas, Senhor, que caminhem nesta fé, que caminhem nessa esperança, nessa certeza e convicção da vitória que há em Cristo Jesus, para participar, Senhor, do teu reino. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, aclareando os entendimentos, esteja tocando nos corações. Dá, Senhor, a tua bênção nesta hora, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família. Dá a tua bênção, Senhor, sobre o empresário, o comerciante, o trabalhador, a trabalhadora, Senhor, que creem na tua palavra, creem na tua bênção, no teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nessa hora contra todo o poderio das trevas, o espírito da incredulidade, o espírito da mentira, o espírito da falsidade, que sejam desfeitos, quebrados, removidos pelo nome glorioso, Senhor Jesus. Espírito de doença, de enfermidade, alojado nos corpos, sejam removidos pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe dos trabalhos de nossa igreja, aqui em Poços de Caldas, em nosso santuário sede nacional, Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz, aos domingos, a noite da bênção para a família, às 18h30. Venha participar, você e toda a sua família. E às quintas-feiras, a partir das 19h30, uma noite especial de libertação, de bênção, de vitória de Deus na sua vida. Participe e divulgue este programa
para os seus parentes, amigos e vizinhos.